Olhem ao redor. Apenas nós aqui neste instante. Quando paramos para ouvir, percebemos que a vida tem o som de uma música que nunca termina e que ao mesmo tempo nunca chega a um fim. Como dizia Alan Watts, o problema da ansiedade é querer chegar a algum lugar que não existe. Imagine um animal no campo. Ele come quando tem fome, dorme quando está cansado e quando a noite cai, não fica acordado reclamando do amanhã. Seu único compromisso é o presente, aquele sabor de alimento, aquele calor do sol. O ser humano, porém, tem um cérebro que prefere pensar em ideias ao invés de sentir o sabor. Ele come com o cérebro, não só com o estômago, e nunca tem certeza de quando parar. Depois de comer o máximo que a barriga aguenta, ele continua sentindo o vazio. Esse vazio nasce da ansiedade que nos faz dizer: devo comer o máximo que eu puder enquanto puder porque o prazer é incerto. O cérebro alimenta um ciclo vicioso. Quanto mais tenta saciar, mais faminto se sente. Essa fome insaciável é a assinatura da civilização moderna. É a corrida contra um futuro que na verdade nunca chega. O futuro é uma abstração, uma ideia racional que só existe dentro da mente. Quando nos ancoramos nas memórias do passado ou nas promessas do amanhã, o presente perde o valor que teria se simplesmente o vivêssemos. Em vez de saborear o momento, ficamos projetados em um horizonte que se recusa a se fixar. É como se a vida fosse uma canção. Todos ficam obsessos em chegar ao último acorde e esquecem de dançar ao som da melodia que está ao fundo. Como o autor grego Cavafis nos ensinou em Ítaca, não apresse a jornada. Cada parada, cada porto, cada perfume encontrado no caminho tem mais valor que o ponto final que ainda não vemos. A expectativa nos transforma em corrente. A esperança, por outro lado, é a chama silenciosa que nos ilumina. Ela exige coragem, imaginação e lucidez. Enquanto a primeira nos rouba o presente, a segunda nos devolve a direção. Vivemos numa época que fabrica ansiedade e a vende como eficiência. O homem estressado parece produtivo, o apressado parece vitorioso, mas o estresse não é sinal de grandeza, é sinal de escravidão. Um coração que bate acelerado não cria, apenas se deixa manipular. A verdadeira eficácia não está em correr, mas em estar inteiro no presente, dando a cada coisa o seu devido tempo. Quando rompemos com o ritmo natural da vida, o sol que nasce sem pressa, a lua que ilumina sem correr, as flores que abrem na primavera certa, criamos um desequilíbrio que se manifesta como ansiedade. O coração tem seu ritmo. Se ele dispara além do limite, morremos. A disciplina da alma está em aceitar o compasso da existência, em fazer cada coisa em seu devido tempo. A pressa é inimiga da lucidez, e a lucidez é a única arma contra o desespero. Quem aprende a andar sem pressa e sem pausa, chega inteiro, não por chegar primeiro, mas por chegar completo. Mas que futuro realmente queremos alcançar? Quantas vezes nos vemos enganados por metas que, ao fim, não nos trazem satisfação? Olhemos para os anúncios que nos dizem que a felicidade está em comprar um carro, um iate, uma casa. Mesmo que os possamos ter, nada muda, a sensação de vazio persiste. Isso acontece porque estamos sempre olhando para o próximo prêmio distante, enquanto as pérolas da viagem se perdem nas sombras da expectativa.
A expectativa olha para Ítaca como um prêmio distante. A esperança olha para o caminho e transforma cada passo em conquista. É por isso que o ansioso sempre perde. Ele só vê a ilha seca, pedregosa, ignora as pérolas, os perfumes, as descobertas que a viagem lhe ofereceu. A ansiedade se alimenta do medo. E entre todos os temores, o medo de falhar é o mais cruel. Não é o fracasso em si que nos destrói, mas a vergonha diante dos olhos alheios. Quantas vezes paramos antes mesmo de começar, imaginando o julgamento do mundo? E se eu errar? E se rirem de mim? E se eu não for suficiente? Essas perguntas criam fantasmas invisíveis que nos paralisam antes da batalha. Mas a realidade nos lembra que o fracasso faz parte da travessia. Ele é o mestre silencioso que nos prepara para vitórias mais altas. Só quem foge dele perde a chance de aprender. A ciência nos mostra que a vida não tem um ponto final. Ela é uma espiral infinita. Cada passo, cada queda, cada recomeço tem o mesmo valor. O ansioso vive preso ao futuro. O sábio descansa no presente, porque sabe que o único lugar real onde a vida acontece é aqui, agora. Confiar nessa ordem aparente do caos, o que os orientais chamam de Dharma, nos permite dormir nos braços do Pai, em paz, sabendo que nada se perde. A atenção é o músculo mais treinado na luta contra a ansiedade. Quando direcionamos nossa consciência para o que realmente ocorre no agora, o ruído da respiração, a pressão dos pés no chão, a brisa na pele, o cérebro deixa de projetar catástrofes futuras e volta a operar em seu modo primário. Um experimento simples demonstra isso. Feche os olhos. Inspire e conte até 4. Segure por 2 segundos. Expire lentamente até 6. Repita por 3 minutos, mantendo o foco apenas naquele padrão. Enquanto faz, observe como as ideias de pressa e ansiedade desaparecem por breves segundos. Cada retorno ao fôlego reforça a neuralgia da presença e desacelera a narrativa interna que alimenta o pânico. Mas atenção não é sinônimo de não pensar. Ela permite que pensamentos cheguem e se vão, como nuvens que cruzam o céu, sem que nós nos apeguemos a eles. Quando praticamos essa postura, o cérebro entende que não há necessidade de acionar o alarme de emergência a cada pequeno deslize. Ele aprende que o mundo pode ser vivido em modo observador, não em modo de sobrevivência. A música nos ensina algo que a maioria dos nossos sistemas educacionais ignora. Quando um maestro conduz uma sinfonia, ele não corre para o último compasso, nem celebra apenas o último acorde. Ele mergulha em cada frase, em cada silêncio entre as notas, permitindo que a melodia se expanda. Da mesma forma, a vida não é uma sequência de etapas que precisam ser concluídas para que algo final aconteça. Cada conversa, cada gesto, cada lágrima ou riso são notas isoladas que juntas criam a partitura completa da existência. Quando nos fixamos apenas no próximo capítulo, estamos literalmente cortando a música antes que ela termine. Imagine uma coreografia de dança contemporânea. Os bailarinos não planejam cada passo com antecedência. Eles improvisam, sentindo o espaço, o peso do corpo, a energia do momento. Quando um deles tenta antecipar a próxima movimentação, antes que o corpo esteja pronto, a performance perde a fluidez e se torna forçada. O mesmo ocorre conosco ao tentar antecipar o futuro,
esmagamos o presente e a nossa dança interior perde a graça. Então pare, escute a batida do seu próprio coração. Sinta o chão sob os pés, permita que o ritmo da sua respiração conduza ao próximo movimento. Ao fazer isso, você descobre que o destino já está ali, pulsando em cada batida. Num mundo que vende ruído como notícia, o silêncio se torna ato subversivo. Quando você se permite ficar quieto, sem agenda, sem tela, sem produtividade imposta, está afirmando que o seu valor não está vinculado ao que produz, mas ao que é. O silêncio tem 3 níveis que podemos explorar. Silêncio externo, a ausência de barulhos externos, reduz a sobrecarga sensorial e permite que o cérebro recalibre. Silêncio interno, a quietude da mente. Ao observar os pensamentos sem julgá-los, criamos distância e percebemos que eles são apenas nuvens passageiras. Silêncio criativo, o espaço vazio que gera novas ideias. Quando paramos de forçar respostas, o cérebro começa a gerar soluções inesperadas. Praticar esse tipo de silêncio, ainda que por poucos minutos por dia, transforma a maneira como percebemos a ansiedade. Ela perde força quando não há combustível de pressão externa para alimentar. Retornemos a Cavafis e a Ítaca. A ilha não era apenas um ponto no mapa, era a metáfora de um propósito que dá sentido à viagem. Mas o segredo, como ele nos revelou, está no caminho. Cada porto, cada encontro, cada vento que empurra o barco são parte da conquista. Essa esperança que queremos cultivar não é aquela que projeta um fim brilhante a ser alcançado. É a esperança que ilumina cada passo, que nos faz perceber que cada pequeno ato tem significado. É a esperança que nos permite enfrentar o desconforto sem nos perder em catástrofes futuras. Reconheça o pequeno. Celebre a xícara de café que aqueceu as mãos, o sorriso de um desconhecido, o instante em que a chuva fez o asfalto brilhar. Anote o que aprendeu. Cada obstáculo superado traz lições que alimentam a confiança para o próximo desafio. Permaneça curioso. Em vez de buscar respostas definitivas, faça perguntas que aprofundem a compreensão do agora. Assim a esperança deixa de ser um horizonte distante e passa a ser a direção que nos conduz ao coração da experiência. Respire profundo. Sinta o ar entrar pelas narinas, preencher os pulmões e, ao expirar, solte tudo que não pertence a este exato instante. Lembre-se, o futuro nunca chegou. Ele sempre será apenas possibilidade. O passado já se foi, ele só existe como registro, não como vida. O único ponto de ancoragem real é este momento que se renova a cada segundo. Quando deixamos de perseguir o horizonte e nos permitimos ficar de pé, sentados ou deitados, sentindo a terra firme sob nós, entendemos que a vida não precisa ser conquistada. Ela basta ser vivida. A ansiedade nasce quando rompemos o ritmo natural da existência. Ela se alimenta da crença de que precisamos correr para sermos dignos. Mas a dignidade, na verdade, reside na capacidade de estar inteiro, consciente e agradecido pelo que está acontecendo agora. Se hoje você puder levar consigo apenas uma frase, que seja esta: não há para onde ir, exceto aqui. Não há tempo que precise ser preenchido, exceto o agora.